Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Nosso assunto hoje é coesão e coerência. É um assunto compridinho, mas segurem aí, apertem os cintos e vamos embora. Então, relativo à coesão e coerência, nós vamos começar pela coerência. Então, na verdade, a coerência e coesão, né? Como vamos começar pela coerência? Porque ela é menor, ela tem menos desdobramentos, né? Então, quando a gente fala de coesão e de coerência, a gente está falando de construção do texto. Tá? Então, um texto, ele é como se fosse um edifício. Para construir um edifício, não tem que fazer a fundação, colocar lá os pilares todos, depois vai fazendo as amarrações com ferro, né? Tem todo um processo para construir lá o edifício, né? A casa, enfim, para depois, então, botar o revestimento. Né? E isso tudo tem que estar de uma maneira muito forte, as amarrações estarem muito firmes e coerentes. Ou seja, uma coisa combinando com a outra. Você não vai botar um azulejo de cozinha no chão da sala, né? Isso, então, essa metáfora é justamente para a gente entender que a coesão são os elementos de amarração do texto. Os elementos de coesão são, por exemplo, as preposições, as conjunções que fazem a ligação entre os termos simples, entre as orações ou até mesmo entre as frases, entre um parágrafo e outro. Mas também existem os pronomes, os advérbios, os substantivos, a criação de um campo semântico que fala sobre o mesmo tema. Tudo isso vai amarrando o texto, né? Para que o texto fique, então, coeso e coerente. Se o texto estiver muito bem amarrado, mas a coerência não estiver boa, quer dizer, o texto está muito bem estruturado, mas não quer dizer nada, também não serve para a gente. Então, o texto tem que estar bem amarrado e dizendo coisas que não se contradigam, né? O texto da gente numa redação tem que sempre progredir no tema, para que haja a coerência. Então, vamos ver, coerência está ligada sempre ao sentido, que é o objetivo final do texto. Tá? E a coesão é justamente o processo, os mecanismos de construção desse sentido, tá bom? Vamos ver. Coerência textual, então, consiste no princípio da não contradição. Então, a base da coerência é exatamente esse princípio da não contradição. Uma parte do texto não pode contrariar outra parte do texto. Você não pode dizer uma coisa que negue aquilo que você acabou de dizer. Porque aí é como você pegar o azulejo, né, do banheiro e botar no chão da sala. Né? Não vai estar errado. E ainda não contradição de sentidos entre as passagens de um mesmo texto ou entre as afirmações de um texto e o mundo real. Ou seja, também faz parte da coerência as afirmações que a gente faz. Se a gente faz uma afirmação que não é verdade, se você, por exemplo, claro, de maneira caricatural aqui, brincadeira, se você vai dizer na sua redação que o centro do universo é a Terra e que o Sol gira em torno dela, obviamente não vai adiantar, o texto está muito coeso, porque o objetivo do texto é uma bobagem, né, que já cansou de ser suplantada pela ciência. Então, você tem que ter muito cuidado nas afirmações que faz, porque você não pode contradizer nem o que você acabou de dizer, nem o conhecimento, né, consolidado do mundo, tá? E aí a gente tem, então, a coerência intertextual, que é essa contradição, o princípio da não contradição dentro do próprio texto. Aquela que diz respeito à relação de compatibilidade, de adequação, de não contradição entre os enunciados do texto. Quando a gente fala aqui de adequação e de compatibilidade, é porque, às vezes, o texto precisa ser formal. Né? Às vezes é um ensaio, é um texto científico, ou mesmo uma segunda fase de um concurso. O texto tem que ser formal. Aí o camarada usa gíria. Não pode. Não pode. Está contrariando a adequação ao texto. Está contrariando a compatibilidade daquele texto em relação ao vocabulário que você escolheu. Então, a coerência ela é muito ampla, né? Ela tem que ser respeitada em vários aspectos. Quando você tem um tema e aí você resolve, no segundo parágrafo, fugir daquele tema, dizer, mas eu achei importante, só que não é o tema. Está perdendo ponto em coerência também. Então, tudo que tem no texto tem que confluir para o mesmo tema. O que for contrário a isso é incoerente, tá? Então, a gente tem que ter, tudo no texto tem que estar compatível, adequado, né? Não pode contradizer uma parte em relação à outra. Como ocorre, por exemplo, quando não se desdiz o que acabou de ser dito. Por exemplo, isso daqui.
Imaginem uma redação, enfim, em que você escreva: todas as pessoas buscam o amor, entretanto, alguns preferem a solidão. Não pode. Não pode dizer isso. Aí, mas como assim não pode dizer isso? Porque se você diz que todas as pessoas são todas. E aí você não pode dizer que alguns preferem a solidão. Ou todas preferem, ou a maioria prefere, né? Porque se alguns preferem a solidão e você está afirmando isso, você não pode usar o todas. Repara. Então você até pode dizer assim: muitas pessoas buscam o amor, a maioria das pessoas buscam o amor, entretanto, algumas preferem a solidão. Aí tudo bem. Agora, se você faz a totalidade, como é que você depois corta a totalidade? Quer dizer, existe alguma coisa a mais do que a totalidade? Não pode, tá? Não pode. Isso é incoerente. E é uma incoerência que a gente nem percebe, porque a gente está tão acostumado a generalizar tudo, né? Quantas vezes em redação você já escreveu assim: o brasileiro pensa, isso é coisa do brasileiro, o povo brasileiro, na totalidade. E aí basta umzinho brasileiro dizer: eu não penso assim, para a sua argumentação ir toda por água abaixo. Então, evitem numa redação essa questão, esse tipo de expressão generalizadora, né? Todos, o povo, você pode dizer a maioria do povo brasileiro, grande parte do povo brasileiro, ou o senso comum indica que o brasileiro é de tal forma. Dá sempre uma flexibilizada, uma modalizada, como a gente diz em linguística. Dá uma modalizada nesse discurso, porque se você generaliza, você totaliza, você não pode falar de parte, tá? Isso é um erro grave. Então, generalização é uma das coisas que mais faz perder ponto em redação, tá? Prestem atenção então nisso. A gente tem aqui 2 graus, 2 situações de incoerência. Primeira incoerência: o todas usado no feminino, todas as pessoas, e depois o alguns usado no masculino. Reparem, mas eu nem reparei nisso, mas é uma incoerência, porque dentro do texto as coisas precisam combinar, elas têm que ser compatíveis. Se eu escolho o feminino aqui, eu preciso então escolher o feminino lá também, porque o meu referente do alguns é pessoas. Então eu tenho que dizer: todas as pessoas buscam o amor, entretanto algumas o quê? Pessoas preferem a solidão, tá? Então o primeiro erro aí em relação à coerência é aqui eu ter um referente no feminino e aqui o meu referente ser masculino. Não pode, tá? Não pode. O segundo é a questão da generalização. É a gente falar do todas, que traz a ideia da totalidade, e depois contrapor o alguns, que traz a ideia da parcialidade, tá? Não pode, não pode, tá? O que mais a gente tem aqui? A coerência extratextual. Então, aquilo que a gente falou de combinar feminino com feminino, plural com plural, não generalizar, a gente está falando isso dentro do texto, na construção do texto. Mas existe a coerência extratextual, ou seja, as referências do texto em relação ao conhecimento do mundo, tá? A bagagem cultural, enfim, as ciências, ao que existe no mundo como conhecimento. Então, concerne a adequação do texto a algo que lhe é exterior. Essa exterioridade pode ser o conhecimento de mundo, que é isso que eu acabei de dizer, são aqueles dados referentes ao mundo físico, à cultura de um povo, ao conteúdo das ciências, por exemplo, né? A tudo, todo o saber que existe no mundo, você não pode contrariar. Por exemplo, o terremoto no Haiti, na Ásia, e é claro que é assim, né, uma brincadeira, né? Mas tem gente que não sabe onde fica o Haiti, né? O terremoto no Haiti, na Ásia, destruiu 70% das edificações da capital. Ora, o Haiti é na América Central. Então, se por um acaso a gente tropeça numa pressa lá, né, a cabeça engana a gente, e a gente diz que o Haiti fica na Ásia,
Nossa, isso é um erro muito grave, muito grave. Há pessoas que, até em programas de televisão eu já vi, dizendo assim, porque a África é um país muito grande. A África é um país? Não pode. Não pode. A África é um continente, tem inúmeros países. Pensar a África como uma coisa só, como se ela fosse uma coisa só, é um absurdo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que diz, muito cuidado, porque é erro que assim faz perder muito ponto em redação. É diferente de você errar uma vírgula, você está errando na base, na construção. Teu edifício vai cair se você errar em coerência e coesão, tá? E além do conhecimento de mundo, a gente tem também o conhecimento das regras gramaticais e os recursos semânticos todos de coesão e etc. E, por exemplo, se eu escrevo uma frase assim: devemos estudar muito, posto que passar em concurso é difícil. Ora, posto que, embora muita gente use como sinônimo de porquê, e aí aqui faria o sentido o porquê, devemos estudar muito porque passar em concurso é difícil, né? Se a gente usa o porquê, não tem incoerência nenhuma, tá tudo certo. Mas o posto que é igual a embora. Posto que é a mesma coisa que apesar de, mesmo que, ainda que, embora. E aí, se eu leio como embora, devemos estudar muito, embora passar em concurso seja difícil, não faz o menor sentido. Ué, se é difícil, é por isso mesmo que tem que estudar, aquele embora está mal colocado. O uso deste posto que aqui é erradíssimo, é erradíssimo. Aí você diz assim, mas eu canso de ler gente que é magistrado, né, que até, sei lá, tem tantos títulos, mestrado e doutorado, e usa posto que como porquê. Pois é, tudo errado. Pode ser magistrado, doutor, mas está escrevendo errado. E aí, na hora de fazer o concurso, a banca vai tirar ponto de você, tá? E vai tirar ponto grande, porque a frase fica incoerente. É uma maluquice usar um embora nesse lugar aqui, do posto que, né? Você tem que usar um porquê e não um posto que, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão da coerência, porque, como eu já disse, é o acabamento do texto. Tá? Se o acabamento do teu texto tiver uma porcaria, o seu texto vai perder muito. Ninguém vai escolher para morar um apartamento que não tem acabamento perfeito, né? Pode ter até um probleminha aqui, um probleminha ali, mas você não vai estar feliz com aquilo, né? A banca também não. Prestem atenção então, tá? Coerência dentro do texto e do texto para fora do texto. Bom, então em relação à coerência, a gente está falando de sentido, dos efeitos de sentido, do princípio da não contradição, tá legal? E aí a gente vem com coesão, e aí com os mecanismos para que essa coesão aconteça, para que o texto fique bem estruturado, tá bom? Então, vamos lá. O que é então coesão? É o conjunto de mecanismos linguísticos por meio dos quais se integram as partes de um texto. A gente já conhece isso, já falei aqui, né? Essa integração pode ocorrer com o emprego de conectores, que são preposições, são conjunções, são advérbios, ou com a referenciação, que eu já vou mostrar para vocês, a reiteração, também vou mostrar para vocês, a substituição e a elipse. Então, essas quatro, referenciação, na verdade, o emprego de conectores, referenciação, reiteração, substituição e elipse, são os principais mecanismos de coesão. Aí você vai dizer assim, gente, mas eu tenho que aprender a usar tudo isso? A gente usa tudo isso. A gente só não sabe que usa, porque a gente não sabe os nomes. Mas isso a gente faz, a gente já escreve assim. A gente só precisa afinar para que tudo esteja a serviço de um sentido eficiente no final, tá? Então vamos lá, o uso de conectores. A gente não faz o uso de preposições, o uso de conjunções, né? Então essas preposições e essas conjunções fazem a ligação do texto, se elas estiverem sendo empregadas com um sentido coerente. Porque se elas estiverem sendo empregadas com um sentido diferente, você achando que é uma coisa e é outra, aí não faz coesão nenhuma, porque fica... Quer dizer, você até faz a coesão, você junta, mas junta uma coisa de maluco com outra, né? Então, nesse exemplo aqui, o menino de óculos pediu que todos colaborassem. Eu tenho dois verbos, né? O pediu e o colaborassem. Então, eu tenho duas orações.
Na primeira oração eu tenho um sujeito, um menino de óculos, né? Eu marquei as orações com as chaves para separar aqui o sujeito com os colchetes, né? Então, o menino de óculos não é qualquer menino, mas é o menino que usa óculos. Então, a palavra óculos aqui, junto com a preposição de, está servindo para especificar que menino é esse. Que menino pediu que todos colaborassem? Ah, aquele ali que usa óculos. Então, essa informação que ele usa óculos está se unindo à palavra menino por meio de uma preposição. Então, essa junção é uma forma de coesão, tá? O uso dos conectores é uma forma de coesão. De conectores entre palavras, porque aqui são palavras dentro do mesmo sujeito, ou de conectores de uma oração para outra oração. Então, ó, o menino pediu. Quem pede, pede alguma coisa. Quem pede, pede o quê? Pede que todos colaborem. Pediu que todos colaborassem. Então, essa oração aqui subordinada, ela está se juntando à oração principal por meio da conjunção integrante que. Então, o que e o de são palavras que estão articulando dentro do sujeito o adjunto adnominal ao núcleo, dentro do período a oração subordinada à oração principal, tá? Essa coesão é fácil de identificar. Quando chegou, pediu desculpas porque se atrasara. Então, olha só, quando chegou, o quando aqui é uma conjunção que vai trazer a ideia de tempo, mas ela não está aqui só servindo para trazer a ideia de tempo. Ela está aqui unindo essa oração adverbial ao verbo. Pediu desculpas quando? Quando chegou. Então, essa oração adverbial com a ideia de tempo precisa se juntar à oração principal. Como é que se consegue essa junção, essa amarração? Com a conjunção subordinativa adverbial. A mesma coisa ali. Pediu desculpas. Pediu desculpas por quê? Porque se atrasara. Então, esse porquê também está juntando aquela oração adverbial à oração principal. Então, também é um elemento de coesão. Tá legal? Então, aqui muito fácil, né? Preposições, conjunções são a maneira assim, mais simples de a gente fazer a coesão. O que mais? Referenciação agora. Referenciação a gente também faz o tempo inteiro, porque volta e meia no nosso texto, a gente usa uma palavra que se refere a outra palavra. A gente não fala assim? Essa palavra aqui está se referindo a que outra palavra? Ah, a essa daqui. Sempre que a gente diz que uma palavra se refere a outra palavra, a gente está no campo da referenciação, tá? Então, a referenciação é um mecanismo de coesão que justamente articula palavras. Normalmente, essas palavras são pronomes ou advérbios. Por exemplo, aqui, o advérbio aqui. Se eu digo assim, aqui está calor, vocês vão dizer, aqui onde? Onde é que eu tô? Então, eu preciso de uma referência no meu texto que me diga onde é o aqui. Então, se você disser assim, eu estou na praia no Rio de Janeiro, aqui está calor. Aqui onde? Na praia no Rio de Janeiro. Ah, tá. Então, tem muitas palavras na língua, elas só têm o seu sentido concretizado quando a gente anda para trás no texto ou quando a gente anda para frente no texto, né? Ele saiu. Como é que eu vou saber quem é o ele? Porque eu tenho que ler o texto ou antes ou depois para descobrir quem é que saiu. Então, pronomes e muitos advérbios, como aqui, lá, acolá, né, cá, muitos pronomes e muitos objetos, e muitos advérbios, precisam de termos que a gente vai chamar de referentes, tá? Então, esses pronomes e esses advérbios precisam de referentes que indiquem qual é o sentido efetivo que eles têm. Vamos ver aqui. A gente pode ter a anáfora quando a gente vai buscar esse referente antes no texto. A gente já leu e aí a cabeça da gente, o cérebro da gente recupera. Então, quando uma palavra do texto faz referência a outra que já foi mencionada. O menino saiu cedo de casa porque ele tinha prova. Ora, o menino saiu cedo de casa, tudo bem. Agora, porque ele tinha prova. Quem é ele? Ele é o menino. Então, esse o menino é o referente do ele. A setinha vai para trás, repare.
Eu busquei o referente desse ele lá atrás. Então, eu tenho a anáfora. A anáfora anda para trás. Tá legal? Anáfora, para trás. Flores, bombons e livros. Flores, bombons, livros. Adoro receber isso. Isso o quê? O que é esse isso? Isso é esse conjunto aqui. Flores, bombons, livros. Então, também a minha setinha aqui andou para trás. Então, quando o referente dos pronomes ou dos advérbios estiver colocado anteriormente no texto, a gente diz que existe anáfora. Então, uma questão de concurso, por exemplo, nas questões que falam de coesão, muitas vezes tem assim, o referente anafórico do pronome ele é a palavra menino. Aí a gente fica, ai meu Deus, o que é referente anafórico? É só isso. Significa dizer, esse ele se refere a que palavra? Pronto, menino. O menino, então, é o referente do ele e é anafórico por quê? Porque está escrito antes, tá? Então, o pronome ele é anafórico, a origem dele é anterior. Então, tudo isso fica fácil de a gente analisar quando sabe a que se refere. Então, vocês precisam compreender e decorar essas palavras novas que eu estou ensinando para vocês, tá? Referenciação, referente anafórico, não tem nada demais nessa história, né? Tudo fácil. O nome é que vocês estão conhecendo, tá? E depois disso, aquelas questões todas lá de coesão vão ficar, ridículas, vocês vão ver. O outro, então olha só, se a anáfora, a setinha vai para trás, a catáfora, a setinha vai para frente. Como? Então, quando uma palavra faz referência a outra que ainda será mencionada. Então, olha, esta palavra, olha o esta. Esta palavra é a única que você merece. Esta palavra, qual palavra? Adeus. O adeus está lá na frente. Esta palavra é a única que você merece. Olha lá. Opa, adeus. Pronto, catáfora. A seta foi para frente, catáfora. A seta foi para trás, anáfora. Ok? A gente usa muito a catáfora quando a gente fala assim, olha só vou te dizer isso, aí você diz, né? Ou então assim, vou te dizer o seguinte, e aí você diz. Os termos apositivos de enumeração, comprei muitas frutas, e aí você vai dizer quais são. É catáfora também, tá? Então, o movimento de anáfora é para trás, o movimento de catáfora é para frente. Só que a gente tem que lembrar que a gente está associando palavras que por si só não têm sentido e precisam então de um substantivo para dar esse sentido àquelas palavras. A gente está falando de pronomes, está falando de advérbios, tá bom? Então, referenciação, sobretudo, pronomes e advérbios, tá? Que bom buscar o seu sentido dentro do texto, antes, anáfora ou depois, catáfora. Muito fácil? Muito fácil. A gente tem agora a reiteração e a paráfrase. A reiteração, como o próprio nome está dizendo, é exatamente aquela situação de repetição de uma palavra, né? Você está reiterando, você está repetindo. Então, pode até não ser um estilo bonito, mas a coesão vai ser feita. Um texto, por exemplo, que tem muita palavra repetida, muita palavra, é um texto que não tem assim um estilo bonito, né? Aquele monte de repetição leva, por exemplo, a gente mesmo, independente de ser banca, a gente mesmo dizer assim, caramba, tá faltando vocabulário aqui para essa pessoa, né? Mas, em relação à coesão, tá tudo amarrado, né? Tá tudo prontinho, não tem nada vazando no apartamento, quer dizer, o prédio tá bonito, quer dizer, o prédio tá coeso, né? Pode não estar bonito, mas tá firme. E então a reiteração tem a ver com isso. A paráfrase, que é a repetição de palavras. A paráfrase é a repetição de ideias. Então, muitas vezes a gente escreve o texto, a gente lê um texto, e aí a pessoa acha que aquilo não ficou muito bem explicado. Aí ela diz assim, isto é, e aí vai explicar de novo aquilo que ela já tinha explicado. Ou seja, o texto progride, o texto não progride, né? Então, ele não avança em relação ao tema, mas existe uma contradição em relação ao tema? Não. Se a pessoa está dizendo exatamente a mesma coisa,
não está havendo uma contradição. Então não tem problema de coerência, se só for aí também, né? Porque senão, se eu fugir do tema, tem problema de coerência. E em relação à coesão, também não gera problema, porque se uma coisa é a outra, você só está colocando mais cimento onde não precisava. Mas a coesão está reforçada. Então, estruturas de reiteração e de paráfrase reforçam a coesão. De novo, pode não ser um estilo bonito, mas ninguém vai ter dúvida de que aquele texto está muito bem construído do ponto de vista da coesão, tá? O estilo pode estar um horror, mas a coesão está bem feita. Coloquei para vocês uma questão de concurso. Isso aqui é uma questão de concurso, tá? Em que havia um texto, eu coloquei aqui o primeiro parágrafo do texto e o item que era para marcar certo e errado é da banca do CESP e era um item de certo e errado que fala sobre coesão, exatamente sobre reiteração e paráfrase, tá? Reparem só como é que o texto está repetitivo, está redundante, as ideias não progridem. Acompanhem comigo. Em Emílio, e aí Emílio é o nome de uma obra do Rousseau, em que ele está naquela época do Iluminismo, né, o século XVIII, e Rousseau, um dos teóricos do Iluminismo, escreve um livro imaginando um personagem, uma criança, que vai ser educada para mudar a sociedade. Então ele vai propor todo um processo de educação para que aquela criança possa ser, vamos dizer assim, uma pessoa ideal. E justamente porque é uma pessoa ideal, ela só existe no campo das ideias, né? Mas, enfim, o parágrafo começa, né, que começa esse texto, está se referindo então a essa obra do Rousseau, tá? Então Emílio está aqui em itálico porque é o nome da obra, tá? Bom, então esse Emílio aqui está resguardado. Isso porque eu já estou antecipando que tem uns milhões de Emílios aqui, né? Em Emílio, Rousseau constrói a temporalidade da vida de Emílio como uma ficção. Jamais se teria proposto a aplicá-la. O menino Emílio não existe, não existiu e não foi pensado para existir. Ora, se ele acabou de dizer que o Emílio é uma ficção, olha só, se ele é uma ficção, depois ele afirma que o menino Emílio não existe, para quê? Se ele é uma ficção, é porque ele não existe mesmo. Aí, repare, isso é a paráfrase. Ele já disse que é uma ficção, mas aí parece que o autor não está confiando que o leitor tenha entendido, e aí explicou melhor, né? Então, o menino... E olha, repetição. Emílio aqui, Emílio aqui. Então, reiteração e paráfrase. Não existe, não existiu, não foi pensado para existir. Claro, é uma ficção. Mas ele não se contenta com isso não, olha só. Trata-se de um artifício lógico-dedutivo para meditar sobre a educação e as orientações do ensino. Ah, tá. Aí tem uma informação nova. Então, aquele menino foi criado como uma ficção para se pensar a educação, para criticar a educação, como a educação deveria agir e como ela não age. Então, tá bom. Ela é um artifício lógico-dedutivo para meditar sobre a educação e as orientações do ensino. Podia parar aí, mas a autora não quis parar aí não. Aí vem Emílio, de novo, Emílio. É alegoria para a reflexão sobre o ato de educar as crianças. Mas ela não acabou de dizer isso quando ela disse que era um artifício lógico-dedutivo para meditar sobre a educação? Aí vem Emílio, alegoria para a reflexão sobre o ato de educar as crianças. Isso é paráfrase, né? Emílio, que não é filho, tampouco é aluno. Ora, Emílio não existe, né? Ela já disse isso, Emílio não existe. É um construto teórico e um suporte operatório para análise conceitual do ato educativo. Ela não poderia ter parado aqui em cima? Poderia. Ela está fazendo paráfrase o tempo inteiro, ela está repetindo. Ou seja, o tema progride? O tema não progride, realmente. O estilo está bonito? Não, o estilo está péssimo. Mas, em termos de coesão, os mecanismos de coesão da reiteração e da paráfrase foram empregados? Foram. Então, o texto tem coesão? Tem. Pode não ter beleza, pode não ter o tema com progressão, mas que ele está coeso, ele está coeso. Olha só o item.
O item 3, no caso lá da questão, né? A repetição de palavras e o uso de paráfrases contribuem para estabelecer a coesão do texto. Tá errado ou tá certo? Tá certo. Tá lá. Tá certo. Tá? A repetição de palavras e o uso de paráfrases contribuem, sim, para estabelecer a coesão do texto. São mecanismos de coesão. Tá? Então, podia ser uma coisa mais refinada? Podia. O acabamento tá grosseiro? Tá. Mas tá firme, o prédio não vai cair. Então, muitas vezes a gente vê assim o texto cheio de repetições. Ah, é um texto todo errado. Não é não. O texto está com problemas na progressão. Tá? O tema não progride, mas a coesão está bem feita. E a coerência também. Porque o fato de ela ficar se parafraseando o tempo inteiro não faz contradição. Então, se não tem contradição, a coerência está perfeita. Então, em termos de coerência e coesão, o texto está ótimo. Em termos de progressão, temática e estilo, o texto está um horror, né? E é justamente disso que os concursos se aproveitam. Bom, o outro mecanismo de coesão é o mecanismo da substituição. Então, por enquanto, a gente já falou de referenciação, anáfora-catáfora, falamos de reiteração e paráfrase, que é a repetição de ideias e de estruturas, né? E agora substituição. Substituição mesmo, substituir, tirar uma coisa e botar outra no lugar, tá? A substituição pode ser feita por sinônimo, por antônimo, por hiperônimo, por hipônimo, por termos metafóricos, termos metonímicos. Ou seja, quando você, para evitar repetição, para evitar o que a moça fez lá no outro texto que a gente acabou de ler, você pode substituir uma palavra por outra. Ao invés de usar Emília, ela podia ter usado o aluno, o personagem, né, o aprendiz. Mas não, Emília. E aí, essas palavras que são usadas para substituir são também um mecanismo, constituem um mecanismo de coesão, né? E podem ser substituídas por todas essas formas aqui que eu coloquei para vocês. Então, vamos explicar. O que é sinônimo? É a palavra que tem o mesmo referente, né? Pode não ser até um sinônimo perfeito, mas se naquele contexto o referente for igual, tá valendo. Então, olha só, João é muito dedicado. O garoto quer sempre ajudar. Esse menino é um exemplo. Ora, menino e garoto não são necessariamente sinônimos, mas nesse contexto aqui, o garoto se refere a João, o menino se refere a João, e a referência de que ele não é um adulto, né, existe nas duas coisas. Então, garoto e menino, nessa frase aqui, são palavras sinônimas. Então, existe aqui uma substituição para evitar repetição, tá? Então, a coesão está sendo feita. Olha, em cada frase, a gente tem uma amarração. Então, essa frase se une a essa se une a essa por sinonímia que se une a essa. Essas uniões são as coesões, são os mecanismos de coesão, tá? O segundo exemplo agora. Não haja com pressa, é preciso calma nessa hora. Então, o verbo agir aqui, né, com a, não haja com pressa, quer dizer, não faça nada com pressa, é preciso muita calma nessa hora. Repare que eu estou colocando duas palavras em oposição, mas elas estão confluindo para o mesmo objetivo, que é de fazer a pessoa esperar. Olha, não haja com pressa. Pressa não é o oposto de calma? É, né? Então, eu estou substituindo uma palavra por outra usando os antônimos. Lembra quando a gente é criança que aprendia sinônimos e antônimos? Sinônimos, palavras que têm o mesmo referente, e os antônimos que se contradizem, que fazem uma oposição. Então, existe aqui uma oposição entre pressa e calma, tá? Mas, reparem, embora haja o uso dos antônimos, o sentido é igual. Ou seja, não haja com pressa, é preciso calma. As duas orações querem dizer espera para ver, né? Então, não é porque é antônimo que o sentido é contraditório. Para fazer a substituição por antonímia, o sentido tem que ser igual, tá? Eu estou substituindo uma palavra por outra, mas o sentido tem que ser igual, o sentido final,
tá? O sentido da frase inteira, do período da construção inteira, tá? Então, sinônimos e antônimos. Agora eu tenho assim, gosto de maçã e banana. Essas frutas são ótimas. E aí eu vou ensinar para vocês uma palavra, vocabulário, vocês têm que ampliar esse vocabulário, né, para falar de coesão, que é essa palavra aqui, ó, hiperonímia, os hiperônimos. Sempre que vocês virem essa palavra, esse radical ônimo, olha aqui o radical, ó, ônimo, ônimo aqui de novo, ônimo, repara, tudo é ônimo. Né? Então, o que é ônimo? Ônimo significa nome, significa palavra. Então, uma palavra igual, sim, igual. Né? Uma palavra oposta, ante aqui é oposto. Uma palavra hiper, vocês sabem o que é. O que é hiper? Grande. E o que é hipo? Pequeno. Tá? Então, aqui eu tenho palavra igual, palavra oposta, palavra grande, palavra maior, palavra menor, tá? O que é, então, uma substituição por hiperonímia? Eu tenho uma palavra menor, substituo por uma palavra mais abrangente, uma palavra mais geral. Então, olha só, entre maçã e fruta, qual das duas é a mais geral? Qual das duas se refere a mais elementos? Frutas, não é? Então, eu não substituí maçã e banana, que são palavras específicas, pela palavra frutas, que é uma palavra mais abrangente, então eu substituí por um hiperônimo, tá? Eu fiz uma substituição por hiperonímia. Então, é uma palavra nova? É. Mas isso é difícil? Não, né? Isso é fácil. Se você disser assim, minha bicicleta quebrou, o veículo não é mais abrangente do que bicicleta? Então, eu estou substituindo a palavra bicicleta pela palavra veículo por hiperonímia. Eu estou substituindo por uma palavra maior, mais abrangente, tá? E aí, se existe isso, do menor para o maior, existe o contrário, né? Do maior para o menor. Do menor para o maior e do maior para o menor. Do menor para o maior, hiperonímia. E o contrário, hiponímia. E aí eu fiz o contrário mesmo, olha. Gosto de frutas. Banana e maçã são minhas preferidas. Então, ó, frutas é o termo genérico. E aí eu especifiquei depois. Eu fui do maior para o menor. Banana e maçã, então, esse termo é menor, hiponímia, palavra menor, tá? Então, gravem isso. Sinônimos e antônimos vocês conhecem. E hiperônimo e hipônimo vocês estão conhecendo agora, né? Se já não conheciam antes e já gravaram. Hiperônimo do menor para o maior. Hipônimo do maior para o menor. Tá bom? Coloquei para vocês também um exemplo de metáfora. Não, comecei pela metonímia. Machado de Assis escreveu textos brilhantes. O autor é conhecido no mundo todo. Reparem, Machado de Assis, a referência da palavra autor é uma referência de metonímia. Por que que aqui eu não tenho um hiperônimo? Porque Machado de Assis é um autor, mas ele não é apenas autor, né? Quando a gente substitui um nome próprio pela profissão que essa pessoa tem, a gente está apenas localizando uma parte daquele ser humano. Porque o Machado de Assis não foi autor, a única coisa que ele foi na vida foi autor. Ele foi filho, ele foi marido, ele foi amigo, né? Jornalista. Então, quando a gente usa a palavra autor, a gente está usando uma parte do que ele foi para significar a pessoa inteira. E aí, metonímia é a substituição de uma parte pelo todo. Então, se eu estou usando a profissão dele para substituir ele, para substituí-lo, eu estou usando metonímia, tá? E isso é um recurso muito frequente que vocês fazem na redação. Você está falando, Sérgio Buarque de Holanda, o sociólogo, pronto. O Sérgio Buarque de Holanda foi inúmeras outras coisas na vida, mas sociólogo era a profissão dele e, portanto, a gente usa para substituir o homem inteiro. Então, a parte pelo todo,
tá? Metonímia. E a gente pode usar metáfora. A metáfora é muito mais criativa, né? Porque ela trabalha com as imagens. Então, olha, a vizinha não parava de falar. A matraca reclamava do aumento do condomínio. Ora, eu não posso dizer que aqui tem metonímia, matraca e vizinha. A associação que a gente faz entre vizinha e matraca, que é, na linguagem figurada, aquela pessoa que não para de falar, que fica fazendo aquele barulho o tempo inteiro, né? Então, a associação entre vizinha e matraca se dá por metáfora, né? É como se a gente dissesse, a vizinha é uma matraca e não para de fazer barulho. Então, eu posso substituir a vizinha pela conotação, pela metáfora criada aí, tá? Quando a gente fala, fulano, não sei o quê, pô, o burro disse, quer dizer, o burro é fulano. A associação de fulano é burro é a metafórica, tá bom? É claro que aqui a gente está no nível da informalidade, né? Isso numa redação não pode acontecer, numa segunda fase nem pensar. Mas no nível de informalidade, para vocês reconhecerem no texto, tem que prestar atenção. Então a substituição pode ser feita por metonímia, por metáfora, por sinônimo, por antônimo. É sempre uma palavra que substitui a que veio antes, tá bom? A gente tem a coesão por contiguidade. O que é contiguidade? Contiguidade é por extensão. Então, a gente não vai ter sinônimos, nem antônimos, nem metonímia, nem metáfora. A gente vai ter a criação de um campo semântico em relação a um tema que vai unificar todas as outras, tá? Por exemplo, eu posso dizer que cachorro é sinônimo, antônimo, hiperônimo, hipônimo, metonímia, metáfora de família? Não posso. Cachorro e família, sinônimo, antônimo? Não. Mas eu não posso criar um conjunto de vocabulário, um conjunto de palavras em que família seja o núcleo e aí cachorro se inclua desse núcleo familiar? Posso. Isso é a criação do campo semântico, tá? Então, se eu colocar para vocês assim, gente, vamos fazer uma enumeração, vamos fazer um jogo, aquela questão da memória, um jogo de memória, um jogo de falação, né? A respeito de um tema. Então vamos lá, a gente vai falar sobre família. Aí cada um vai dizer a primeira palavra que veio à cabeça. Um vai dizer filho, o outro vai dizer pai, o outro vai dizer casa, e o outro pode dizer cachorro, né? Então, cachorro pode fazer parte se relacionar com a palavra família numa determinada situação, né, do texto. Então, a criação de um campo semântico pode associar palavras que no dicionário não estão associadas, né, mas no contexto criam um vocabulário. Por exemplo, se você vai ler uma história de terror, vai aparecer sombra, vai aparecer medo, né? E aí sombra e medo são sinônimas? Não, mas o que vai unir as duas? O terror, tá? O tema. O exemplo que eu coloquei para vocês aqui, imaginei, então, um campo semântico em que as palavras se relacionam pela identidade dos traços semânticos, ou seja, existe um traço semântico comum a todas elas. Aí eu imaginei, por exemplo, um assalto a um banco. Que palavras, por exemplo, estariam relacionadas a um assalto a banco? Bandido, arma, máscara, né? Mas aí se os bandidos foram presos em flagrante, a gente pode dizer polícia, camburão, dinheiro, delegacia, né? Aí eu mais ou menos tentei formar um parágrafo com essas palavras todas. Houve um grande assalto ao Banco do Brasil, que não deu certo. Os policiais conseguiram prender os bandidos, que foram transportados em várias viaturas para a delegacia mais próxima, onde se expuseram as armas e o produto do roubo. Porque o que está unificando, o que está fazendo a coesão dessas palavras todas? O tema. O tema. Então, todas essas palavras, assalto, Banco do Brasil, prender, bandido, delegacia, roubo, armas, viaturas, policiais, todas essas palavras estão compondo o campo semântico do assalto. Então, a coesão também se faz quando, para falar de um determinado assunto, a gente usa palavras que estão relacionadas a esse assunto, embora elas não sejam sinônimas, antônimas, etc, etc. Por isso é um outro mecanismo de coesão. Então, reparem que o texto, para estar coeso,
ele precisa de inúmeros mecanismos. A gente escreve, a gente faz tudo isso, mas a gente não sabe que faz tudo isso. E aí, na hora que vai responder a pergunta lá do concurso, como você não pensou sobre o ato de escrever, você não sabe os nomes, e eles perguntam os nomes. Então, agora você já sabe, tá? Então, por exemplo, a coesão nesse parágrafo aqui é uma coesão lexical. Né? Quer dizer, é uma coesão de construção do campo semântico, uma coesão que se dá por contiguidade. Tá legal? Bom, a elipse é uma outra forma de coesão, a última, né, aqui da aula de hoje, e é uma coesão assim, muito interessante, porque a definição da palavra elipse significa omissão. Então, a elipse é a omissão de um termo, é a falta de um termo na frase. Aí vocês vão dizer assim, ué, Isabel, agora ficou doida. Como é que a falta de alguma coisa pode grudar alguma coisa? Se ela não existe, como é que gruda? Ora, gente, se a gente tem uma palavra que a gente preferiu não usar para não repetir, é porque não está fazendo falta, mas ela está ali, né? É como se houvesse uma memória da frase. Então, há uma omissão de algum elemento do texto em algum dos contextos em que deveria acontecer. Por exemplo, com o noivado, ela mudou todos os planos. Ele, só alguns. A gente precisa escrever mudou para saber que ali no lugar da vírgula tem que ter o verbo? Não precisa. Mas por que não precisa? Porque na memória da gente, a gente é capaz de saber que essa vírgula aqui está no lugar... que essa vírgula aqui está no lugar do verbo. Aliás, é uma das marcas de pontuação. A vírgula serve para marcar a elipse do verbo. Sempre que a gente tiver a elipse do verbo, a gente coloca a vírgula. Então, com o noivado, ela mudou todos os planos. Ele mudou só alguns, tá? Então, a lacuna aberta aqui é rapidamente preenchida pelo verbo mudar. Não causa problema nenhum. Tá legal? João e Maria casaram-se ontem e viajaram para Paris. A gente precisa dizer, João e Maria casaram-se ontem e João e Maria viajaram para Paris? Não, né? Não precisa. Então, o sujeito do casaram-se está aqui, João e Maria. Mas o sujeito do viajaram está onde? O sujeito do casaram está aqui, João e Maria. O sujeito do viajaram não foi escrito, está em elipse. É aquele sujeito oculto que o Celso Cunha fala, ou o sujeito desidencial. O sujeito está em elipse, ele não precisa ser escrito, mas eu sei qual é. Qual é? João e Maria. Tá? Então, a elipse, volta e meia, é cobrada em concurso, mas muito, gente, muito. Reparem só essa questão que eu coloquei aqui para vocês. Nos versos de Luís de Camões, e enquanto eu estes canto e a voz não posso, sublime rei, pois não me atrevo a tanto. Os versos estão tão distorcidos que a gente mal consegue entender que o Camões está cantando para o sublime rei e ele não quer se atrever a tanto porque ele não pode, mas mesmo assim ele canta. Imagina se a gente entende isso com o que está escrito aqui. Não entende, né? Não entende. Aí a gente já fica assim, nervoso, né? Caramba, não entendi nada do texto, e agora como é que eu vou marcar? Mas reparem só que para ler essa afirmativa, para marcar certo e errado nessa afirmativa aqui, era uma questão de múltipla escolha. Para acertar essa afirmativa aqui, não precisava de entender o que o Luís de Camões está dizendo. Olha o restante. Nesses versos, há um recurso expressivo que consiste em inferir, a partir do contexto, um termo omitido. Ora, se está falando de termo omitido que a gente precisa inferir pelo contexto, está falando de quê? Essa figura de sintaxe denomina-se elipse. Era uma questão de múltipla escolha. Repararam, não está ninguém perguntando assim, a elipse de que palavra, né, está acontecendo aqui? Não, está dizendo que existe um processo por meio do qual a palavra é omitida e o leitor precisa inferir. Que processo é esse? Elipse. Pronto, é só marcar, né? Acabou. Fácil, fácil.
E, finalmente, para a gente terminar, uma outra maneira também de aparecer a elipse, que é aí sim na identificação da palavra. É uma outra maneira de cobrar a elipse que aparece muito, muito. Que é assim, em 2012 o CNJ promoveu em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário campanhas importantes para promover o bem-estar do cidadão. E aí ele vai dizer quais são as campanhas, como a da aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito dos tribunais, a do reconhecimento da paternidade voluntária, a do fortalecimento da ideia de conciliação no judiciário e a de valorização da vida. Olha que pergunta boba. No trecho a do reconhecimento, quer dizer, ele escolheu essa, mas podia ter escolhido qualquer uma. No trecho a do reconhecimento, a elipse do termo aplicação, anteriormente utilizado. A palavra aplicação encaixa ali a aplicação do reconhecimento? Tá certo isso? Não, né? Qual é a palavra que está subentendida ali? O CNJ promoveu campanhas importantes para promover o bem-estar do cidadão. Como o quê? Como a campanha da aplicação da Lei Maria da Penha, como a campanha do reconhecimento, como a campanha do fortalecimento da ideia, como a campanha de valorização da vida. A palavra que está sendo omitida, que está em elipse, em todos esses casos aqui, ó, em todos esses buraquinhos, essas lacunas aqui, é a palavra campanha. É a palavra aplicação? Não. Então tá certo ou tá errado? Tá errado. Fácil, tá? Questão fácil. Bom, meninos, falei que o assunto era grande, mas agora ele acabou. Até a próxima!